Olha aí, gente, progressões aritméticas, conhecidas mais propriamente como PA. Então, é só uma sequência de números aqui, na verdade, sequência lógica. A lógica é que você está sempre somando o mesmo número, que às vezes muda. Esse número aqui a gente chama de razão, e eu vou dar o símbolo R, beleza? Pode ser? Então, isso aqui é um R, hein? Ok? É um R minúsculo. Então, razão está aqui. Nesse caso aqui, a razão é 3. 11 mais 3, 14. 14 mais 3 e assim por diante. Os números, o primeiro número a gente geralmente chama de A1, depois de A2, A3, A4, A5 e assim por diante. Vai embora. Então, o importante aqui nesta aula, eu vou dar para você a fórmula do termo geral, para você, sabendo um termo, sabendo a razão, saber qualquer outro termo. E claro que daqui a pouco a gente vai fazer exercícios que mostram como é que trabalha isso. Aqui o que eu posso dizer para você, por enquanto, é que vamos pegar lá, ó, o A7, por exemplo, do A7 para o A3. Repara bem nisso. Do A3 para o A7, o que acontece aqui? O A3, que por acaso aqui é 11, eu somei a razão uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes até chegar no A7. Vamos escrever isso para entender melhor? Então tá aqui, ó, A7, logo a minha mão sai da frente, você vai enxergar melhor. A7, então é igual a 3, beleza? E mais quem mesmo? Mais 4 vezes R, 4 vezes a razão, tá? Então, se eu quero saber o sétimo termo, digamos que eu não soubesse, mas eu sei o terceiro, então 3, eu somo 4 vezes a razão, vou mostrar de novo, porque 1, 2, 3, 4 e chega lá no A7. Vou mostrar, claro que podia ser outro, né? Do A5 para o A2. O que ia acontecer aqui, ó? Do A2 para o A5, me acompanha aqui. A2, eu somo a razão uma vez, duas vezes, três vezes até chegar no A5. Vamos escrever A5 é igual a 2, mais quantas vezes mesmo? Três vezes a razão, e do A5, né? Então, do A2 para chegar no A5, somamos três vezes a razão. Isso vai ser importante para a gente entender a fórmula, não propriamente a gente decora, mas entendendo por quê, ok? Então, vou mostrar, claro, mais uns exemplos aí. Essa aqui é outra PA, só que a razão aqui é 5. Menos 2, 2 negativo, mais 5, devo 2, pago 5, fico com 3. Aqui, 8 mais 5, 18. O 5 é curioso, né? 8, 13, 8, ó, termina em 8, termina em 3, termina em 8, termina em 3, termina em 8, termina em 3. Estou somando 5, né? Aqui, por exemplo, tem 10, então 23 mais 10. Fácil assim. Mas, enfim, eu quero mostrar do A9, veja só, do A9, vamos lá no começo para o A2. Quantas vezes a gente soma, a gente adiciona a razão do A2, vamos escrever aqui, quem é o A9? A9 é igual, que 9 feio, A9 é igual a A2, quantas vezes a razão? Talvez você já tenha adivinhado, então do A2, olha lá, uma, duas, três, quatro, cinco, cheguei ainda não, 6 e 7 vezes até chegar no A9. Então, A2 mais 7 vezes a razão. Já percebeu uma lógica aqui? Por exemplo, se você pegar aqui do A5, do A1 para o A5, A1, somamos uma, duas, três, quatro vezes, chegamos no A5. Pode escrever então, A5 é igual a 1 mais 4 vezes a razão. Percebeu a lógica? Pois é, né? Você não percebeu ainda, eu vou mostrar mais uma vez. É importante que você conheça esse exemplo aqui com razão negativa. Pode ser 41 mais um número negativo é igual a 30. Então 41 é o A1, primeiro termo desta PA. Então aqui é negativo. Precisa falar que está somando um número negativo? Porque quando você soma um número negativo, você adiciona um número negativo, mesma coisa que você falar que você subtraiu. Verdade. Então posso dizer que simplesmente eu vou tirando o 11. É o que a gente podia ter pensado aqui, ao contrário, 18 menos 5, é verdade. Então sim, a razão pode ser positiva ou negativa, pode ser zero, meio sem sentido, mas pode, e pode até ser número quebrado, que nós vamos ver em outras aulas, que aí você representa muitas vezes como fração. Oba, frações,
Fração é muito bom saber, mas não desta vez. Então aqui, ó, veja só, eu tenho do A1 até o A7. Se eu quiser, por exemplo, A6 e A3, o que vai acontecer? É só escrever o A6, muda a razão, muda os números, mas a lógica é a mesma. A6 é igual a quem? A3, A3 mais quem? Então, do A3, eu somei uma, duas, três vezes a razão até chegar no A6. Então, está aqui mais três vezes a razão. Acho que você já conseguiu deduzir, pelo menos entender como é que funciona a fórmula. Fórmula do termo geral, em geral a gente fala AN, tá? É o enésimo termo. AN, em geral, a gente faz uma letra mais bonitinha, né? Mas está aqui. AN é igual a quem? Vou colocar um M aqui, ok? Então, AN igual a M, um termo aqui é o outro termo, mais o que, hein? Esse 3 surgiu da onde? Meu, você viu que não é coincidência, 6 menos 3 dá 3. Olha aqui, ó. Aqui no caso, 5 menos 1 não é igual a 4. 9 menos 2 não é igual a 7. Então aqui 5, A5, A2, 5 menos 2 igual a 3. Então como é que fica essa lógica aqui, ó? AN igual a M, lembra que a gente fez aqui, ó, 6 menos 3, então N menos M, não vai confundir as letras, ok? Então vamos lá, N menos M, ok? Aqui está a esquerda, menos aqui está a direita, lembra que a subtração não posso inverter, tá? Então esse número aqui, como aqui no exemplo, 6 menos 3, eu não posso fazer 3 menos 6, então esse da esquerda menos o da direita aqui, após a igualdade, então eu coloco aqui no parênteses e isso aqui multiplico pela razão. Tem aqui a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, de uma PA, ok? Essa fórmula a gente vai usar em alguns exercícios para você entender direitinho como é que usa, e aí você vai ver que é bastante simples. Vamos lá então, me acompanha, seguir. Vamos lá então para o primeiro exemplo. Diz aqui que é uma PA, progressão aritmética. O quinto termo, o A5, vale 59 e a razão vale 9. Calcule o valor do 68º termo. Bom, então a gente sabe o A5 e quer saber o A68, tá bom? Muita gente boa, né? Talvez você está vendo esse vídeo aqui, talvez já tenha feito algo parecido quando não lembra da fórmula. O A5 vale 59, como está escrito lá. Esse aqui é o quinto termo. O sexto termo, a razão vale 9, você entendeu bem o que é uma PA, você vai somar 9. Soma 10, tira 1. 69 menos 1, 68. Legal. Aí o A7 vai ser somar 10, tirar 1. Demora muito para chegar no A68, na verdade, no 68º. Se você fizer isso aqui, é uma coincidência que deu 68 também, mas é coincidência. Vai ter que fazer o A8, A9, A10, até o A68. Se cai numa prova, você fica o tempo todo da prova assim. Por isso que é bom conhecer a fórmula, né? Decorar até, porque aí sai rapidinho. E, claro, saber de onde ela vem, que se você não decorar direito, é facinho de você saber, por isso que é importante entender. Como é que era a nossa fórmula mesmo? Dizia lá então que AN, tá aqui, AN é igual a M, mais quem mesmo? Mas seguindo essa ordem aqui da esquerda para a direita, N menos M, tudo isso vezes a razão R. Então está aqui a nossa fórmula, podemos até aumentar um pouquinho, ok? Então, quem é o AN? O AN eu quero saber quem é, justamente o A68 que ele pediu. O AM, então você tem que conhecer ou o AN, ou o AM, ou dois desses você tem que conhecer, são as três variáveis aí, né? AN, AM e R. Você tem que conhecer dois desses valores para saber um terceiro. E a gente conhece, nós queremos saber esse terceiro termo, o termo geral, o enésimo termo que fala, né? A68. E nós sabemos aqui que vai ser o A5 que nós vamos usar, e no parênteses a gente vai colocar, nessa ordem, esquerda para direita, o N é o índice, ok? Quando é em cima é expoente, aqui embaixo é índice. O índice 68 está aqui, ó, N é 68, menos o M, que é 5, uma conta bem fácil de fazer, vezes a razão, que no caso aqui vai ser quem mesmo? Vai ser 9, é dado do problema, na verdade. Vamos lá, A68, você pode fazer um pouco mais rápido aqui, como é aula eu faço devagar. Quem é o A5? O A5 vale 59,
mais 68 menos 5. Tem gente que faz distributivo. Não precisa não. Distributivo quando tem x, é quando você não pode fazer essa subtração. Mas aqui você pode. 68 menos 5 é 63. Cuidado para não errar a continha boba, hein? 63 vezes 9. E aí, fazendo essa conta aqui, a gente chega lá. A 68. Eu, se fosse você, tentava sempre de cabeça. Não sei em prova, faz do lado ali. Mas fazendo no dia a dia, inclusive agora, de cabeça, quanto que dá 63 vezes 9? Claro que você lembra que primeiro precisa multiplicar. Então, 63 vezes 9 vai dar 567. Ou será que eu me enganei? Vou ter que fazer esse vídeo tudo de novo. Bom, se eu deixei assim, porque está certo, não é verdade? Então, o A68 vai ser isso aqui, ó. A68 vai ser igual... E agora, 567 mais 59... 567 mais 59, vou fazer aqui para não correr o risco de ter que gravar tudo de novo. Vamos lá, 7 mais 9 é 16, não é verdade? Vai 1, 6 e 1, 7 mais 5, 12, vai 1 aqui, 5 mais 1, 6. 626 vai ser o nosso termo A68. Parece fácil, não é verdade? É mais a fazer continha. Os exercícios dos livros que costumam cair em provas aí são valores menores que esse. Mas como sempre aqui no canal eu gosto de fazer coisa um pouquinho mais cabeluda, porque aí quando você faz o mais difícil, chega lá na prova, a ideia é que seja mais fácil. Tomara que sim, não é verdade? Aliás, tomara que você goste, que eu mereço uma inscrição. Isso é muito importante, você me ajuda bastante, sem gastar nada. E eu agradeço desde já. Ok? Tem mais coisa pela frente, me acompanha, vamos lá. Então vamos lá, diz aqui que numa PA o 10º termo, o A10, vale 187, o 23º vale 135, parece fácil. Calcule o valor do 40º termo do A40. Então, se a gente lembra bem da fórmula, eu posso fazer lá que o A40 é igual qualquer um que eu saiba aqui. O A10, você percebeu que tem uma coisa estranha? Calma que eu chego lá. A10, que bom, isso significa que você está entendendo bem. A10 mais quem mesmo? Num parênteses, eu faço da esquerda para a direita, 40 menos 10. Professor, eu já podia fazer direto, né? Repito, isso é uma aula, então eu faço devagar. 40 menos 10 vezes R, que eu não sei quem é. E agora deu zica, né? Como diria minha filha, deu ruim, porque eu sei, o A40 eu não sei, o A10 eu até sei, vale 187, mas eu não sei a razão. Então eu tenho que saber duas coisas nessa fórmula. E aí, podia usar o A23 aqui, ia ficar 40 menos 23, mas de qualquer forma eu não sei quem é a razão. E agora? Bom, razão então é uma incógnita. A gente tem que saber, o que tem jeito de a gente saber aqui. Veja só, eu sei o 10º e sei o 23º. Então deixa essa fórmula meio suspensa por enquanto aqui, ok? 40 menos 10 a gente sabe que é fácil. Então vamos fazer o seguinte, o A10, lembra que eu falei para você que eu tenho que saber dessas três coisas, o AN, tá aqui a fórmula, vou mostrar de novo. O AN, o AM ou o R tem que saber duas dessas coisas. Então aqui eu sei o A10 e sei o A23. Então vai dar certo, ok? É um exemplo muito comum, muita gente se engana. Então o A23 eu sei quem é. O A10 eu sei também, beleza? Então aqui eu vou fazer o quê? 23, seguindo a ordem, 23 menos 10, sim, você pode fazer de cabeça, direto, vezes a razão, eu vou ter uma incógnita só. O A23 está aqui colocado, né? 135. O A10 vale 187, ok? Mas quem 23 menos 10 é igual a 13. 13 vezes a razão está aqui. Então, 135 igual a 187, eu quero saber a razão, preciso dela aqui para voltar na fórmula e descobrir o 40º termo. Bom, nota uma coisa, ó. O A23 vale 135, o 10º termo, o 23º vale 135, o 10º vale 187. Você percebeu que a razão a razão vai dar negativa? Ele está decrescendo, né? O A10 valia 187. Aumenta na sequência aqui 23, diminuiu o valor. Então o que a gente faz? Bom,
Isso aqui é uma equação normal, né? O R vai ficar isolado, pode até ficar isolado aqui, ó, 13R, isolado à direita, não tem problema nenhum, é igual a 135 menos 187, ok? Se passasse o 13 para cá, ia ficar negativo, 135 para cá, negativo também, pode ser, tenta fazer assim se você prefere. Importante é ele ficar isolado. Então, nós vamos fazer 135 menos 187. Cuidado que o 187 é maior, então tem que ser sempre esse menos esse. Isso aqui vai dar 52, só que negativo, não é verdade? Por causa disso. Eu tenho 135, devo 187, estou aqui com 52 negativo. É o valor dessa subtração. Tentou fazer de cabeça? É importante, hein? Agora eu já fiz, né? Mas é muito importante. Toda hora faz de cabeça, eu sei, toda aula eu falo isso. Tem que falar assim, porque quanto mais conta de cabeça, mais velocidade você ganha, as tarefas ficam menos chatas. E isso é o que eu quero que aconteça. Muito bem. Então, menos 52, o 13, estava multiplicando, eu já passei ele dividindo. Na verdade, eu dividi os dois lados por 13, aqui ficou 13 dividido por 13 igual a 1, que eu ainda vou dividir. 52, bom, menos o 13 não muda de sinal, então menos dividido por mais é menos. 52 dividido por 13 é igual a 4. Então, a razão aqui vai dar 4 negativo. Se a razão vai dar 4 negativo, eu já tenho condições agora, finalmente, de calcular, né, aquela fórmula que a gente começou lá em cima. Vamos trazer ela para cá. Razão vale 4 negativo. Então, olha lá. O A, copiando a fórmula, o A40, agora ficou fácil. A40 vai ser igual ao A10. Quem é o A10 mesmo? O A10, 187. Está aqui, 187. Isso aqui é um 8. Então, esse aqui é o A10, mais... Agora, abrindo parênteses, 40 menos 10 é muito fácil, mais 30 vezes a razão, e a razão é 4 negativo, está aqui, então 30 vezes 4 negativo, aproximando aqui um pouquinho, fica mais visível, o A40 vai ser igual a 187, primeira multiplicação, depois o resto, mais vezes menos é menos, eu não gosto de dizer mais com menos, pode confundir, mais vezes menos é menos, 30 vezes 4, 3 vezes 4, 12, 30 vezes 4 é 120. Então, o A40, olha quem que ele vai ser, 187 menos 120, 80 menos 20 dá 60, isso aqui então vai dar 67, positivo, né? Tenho 187, perdi 120, está aqui. O A40 vale 67, esse é o 40º termo, ok? Professor, eu podia, em vez disso, em vez do A10 ter usado o A23 aqui, poderia sem problema, ia fazer 40 menos 23, o 10 é mais fácil de fazer a conta, né? Mas dá certo do mesmo jeito e será legal se você quiser fazer assim, para confirmar se o A40 vai valer 67 mesmo, ok? Tem mais exercício pela frente, vamos lá, é importante que você entenda. Qualquer coisa, refaça o exercício, porque só olhar a aula comigo, com qualquer professor, não adianta só olhar, é importante fazer. E espero que esteja gostando. Aquele joinha lá, se não deu ainda, vou lembrar de você dar agora, isso é muito importante, eu agradeço. Vamos em frente, então. Olha esse que bonitinho, nem parece uma PA. Quantos são os múltiplos de 4 entre 101 e 3.470? Mas é uma PA, sim. O que são múltiplos de 4? Múltiplos de 4 são, por exemplo, os resultados da tabuada do 4. 4 vezes 0. Eu sei, quase ninguém faz 4 vezes 0, mas existe. O 0 é múltiplo de qualquer número, ok? É o resultado da multiplicação. Então, 4 vezes 0, 4 vezes 1, que é 4, 4 vezes 2, que é 8, vezes 3, e assim por diante. Então, isso aqui é uma PA, né? E de qual é a razão mesmo? A razão é facílima, é 4, tabuada do 4, a razão é 4, não é coincidência, tá aqui. Então, razão 4, já posso escrever que eu sei a razão. Razão igual a 4 é uma PA. Ok. Quantos são os múltiplos de 4? Isso é muito fácil, entre 101 e 3.470. Bom, como é que eu sei se o número é múltiplo de 4? Posso dividir por 4 e ver se o resultado dá exato, dá inteiro, né? Não dá quebrado.
101 é ímpar, e ímpar dividido por 4 com certeza vai dar quebrado. O 70 é par, será que é? Bom, é muito fácil saber, é só olhar as duas últimas casas, dois últimos algarismos, formam um múltiplo de 4. 101, 01 não é múltiplo de 4. Então, o primeiro da série aqui teria que ser o 104. Quando ele falou entre, não é verdade? Então, está no meio desses dois. Se esse aqui fosse o 104, a gente não poderia colocar. Quando eu falar entre, então o 104 eu não consideraria. Se o 70, se for múltiplo de 4, não posso considerá-lo. Mas não é múltiplo de 4. Então, eu vi o primeiro múltiplo de 4 acima desse e vou ver o último múltiplo de 4 abaixo de 3.470. 70 é divisível por 4? Não é não, na verdade. O abaixo do 70 é o 68, esse sim. Então vai do 104 até o 3.468. 68 sim, pode dividir aí. Dividir o número por 4 é muito fácil. É só dividir por 2 e pegar o resultado e dividir por 2 de novo. 68 por 2 dá 34, desculpa. 34 dividido por 2 dá 17. Então você pode dividir. Agora 70, se você fizer isso, não dá. Ok? Então o 104 descobri que vai ser o A1, o primeiro termo aqui da nossa PA, ok? Dos múltiplos de 4 entre 101 e 3.470. O primeiro deles é o A1 e o último é o AN. Tá? Então eu não sei o valor desse N. Se eu soubesse, saberia quantos são os múltiplos. O que eu quero saber é o valor de N. Ok? Sei a razão. Então, como é que é aquela nossa fórmula mesmo? A fórmula dizia que AN é igual a M. Eu falei que você tem que saber um deles aqui, na verdade. Mostrei alguns exemplos hoje. Depois a fórmula prossegue em ordem da esquerda para a direita. N menos M vezes a razão. Ok? Tá. Eu até cometi uma imprecisão, hein? Vocês me desculpem. Eu errei quando falei agora há pouco, em outra parte do vídeo, que as incógnitas são AN, AM ou R. Não são, não. Nesse caso aqui, a incógnita agora vai ser o N. Então, pode ser outras. Mas claro que eu tenho que saber alguns valores para saber. Aqui, no fim, eu vou ter uma equação do primeiro grau. Uma dessas vai ser incógnita. Nesse caso, então, o AN, o enésimo termo, eu sei. Eu só não sei que ésimo é esse. Então, o AN vai ser o 3.468. Está aqui, 3.468. Quero saber o valor do N. O AM, no caso, vai ser um conhecido aqui. A gente sabe o primeiro. Então, eu sei o A1. Daqui a pouco, é claro, eu vou colocar o valor dele. Mas quem, hein? Só para ficar aí certinho. N, eu usei o A1. Então, eu vou fazer N menos 1. Tá aqui, ó. N menos 1 vezes a razão que vale 4. É verdade, podia ter colocado direto aqui, né? 3.468 é igual a quem? O A1 vale 104. A gente já sabe, é só escrever, fazendo uma boa. N menos 1, nas outras vezes nós tínhamos esses valores, então nós fizemos a subtração e multiplicamos. Só que agora, quando eu não tenho, agora sim é o momento de usar a distributiva. Olha lá, N vezes 4 dá 4N, menos 1 vezes 4 dá 4. Distribuo as multiplicações, ok? Então, abri meu parênteses, pronto, já tenho facinho uma equação. Numerinhos chatos, é claro. Mais chatos que aqueles que caem no seu dia a dia. Essa é a minha intenção. Então, mas mesmo assim não é tão chato. Vamos lá comigo. 3.468 igual a quem? Bom, eu tenho que isolar o N. Então, vou fazer, mas agora eu posso começar aqui. 104 menos 4 dá um número bem fácil, que é o 100. E o 4N continua lá, vai continuar lá no membro direito. 100, eu vou tirar o 100 dos dois lados. Então, mesma coisa que eu dizer que passou para a esquerda aqui, subtraindo, porque ele é positivo. 3.400, tirei 100, vai dar 3.368. Isso aqui é igual a 100. Eu tirei 100 dos dois lados, ele sumiu. Está aqui, igual a 4N. Muito bom. Então, o que eu tenho que fazer agora? 3.368 dividido por 4 vai ser o valor de N. Que tal fazer de cabeça aqui? Pode ser. É sempre bom tentar. Divide por 2 e pega o resultado, divide por 2 de novo. Claro que eu vou fazer aqui no nosso rascunho. 3.000, vamos ver se você enxerga melhor.
368 dividido por 4, é bom saber tabuada. 33 por 4 é muito fácil, dá 8, 8 vezes 4, 32, resto 1. Baixo 6, 16 dividido por 4, essa até eu sei. Dá 4, resto 0, baixa o 8, e 8 dividido por 4 é 8, tá aqui, é um 2, então deu 842, então eu sei o quê? Que o N vale 842, esse é o valor, tá? Esse aqui, então, o AN é o A842, que vai ter o valor de 3.468. Ou seja, a nossa sequência aí, os múltiplos de 4, né? Eu tenho 842 múltiplos de 4 entre 101 e 3.470. Se você for fazer no lápis, vai demorar um pouquinho até você chegar lá. Isso se você não errar uma continha aí de tanta canseira, isso é comum, tá? Acontece com as melhores pessoas. Então veja como é fácil usar a fórmula, fazer devagar, claro, prestando bastante atenção, caprichando nas contas, saber o conceito de múltiplo, que é muito importante, muita gente não sabe e foge disso, hora que seja a sua concorrência, então, ok? Veja como é fácil, beleza? Bom, você ficou até aqui, agradeço muito, eu vou fazer mais uma coisinha, espero que você fique aí. Eu vou mostrar como é que você faz PA usando a planilha Excel, super prático e muito legal para você estudar. Nós vamos comprovar esse aqui e os outros exercícios de hoje, beleza? Então fica mais um pouquinho aí. E aquele joinha, valeu? Ou sua inscrição? Tomara que sim, porque sempre tem novidade por aqui, ok? Então vamos em frente, então dá uma olhadinha no Excel, vale a pena. Obrigado aí pela força e vamos comigo. Então vamos lá, gente. Vamos usar a planilha Excel para visualizar o que a gente viu teoricamente. Eu gosto muito de usar isso em sala de aula normal, laboratório de informática ou mesmo data show. Então por que não fazer aqui também? Então vamos lá. O Excel, para quem não conhece bem, tem um sistema de coordenadas bem interessante aqui de colunas e linhas. Por exemplo, aqui, ó, F, coluna F, linha 9, ele denomina F9, ok? Se eu clicar aqui na C7, ó, aparece C7 aqui, e o que eu digitar aparece neste campo. Aqui, como é uma PA, então quinto termo, a gente fala A5, vou aproveitar aqui, por coincidência, a coluna A, posição 5, então na A5, veja só, eu vou digitar o valor 59. E claro, ele fica piscando aqui, muita gente esquece que tem que dar um Enter, pronto, agora o número fica alinhado à direita e eu digitei o número, ele sabe que é o 59, não ia digitar mais nada. Ok, então vamos simular, vamos fazer essa PA. Não estou preocupado com o A1, A2, ele falou do A5, ele quer o A68, razão vale 9, uma fórmula no Excel você faz com sinal de igual e veja só, o 59 está na A5, então eu digito A5 mais 9. Isso que é o conceito da PA, por isso que eu gosto do Excel. Veja só, a gente soma 10, tira 1, né? Tá aqui, 68. Agora eu vou ter que fazer o das outras também? Claro que não. Eu venho aqui do lado, tá vendo aqui no lado direito, embaixo tem um quadradinho, aperto aqui, copio. Olha o que acontece aqui. Ele vai automaticamente somando 9 mais 9, assim por diante. Ele já faz, se eu clicar duas vezes aqui, ó, igual A8, o A8 estava aqui, é o 77, né? Perdão, o 86, ele estava na posição A8, soma 9. Então, automaticamente, quando eu copio, ele vai embora. Então, vamos copiar isso aqui. Ele pede o 68º, então eu estou aqui no A10, eu quero o A68. É só descer aqui, começa a correr. Opa, cuidado, vamos lá, não deixa correr demais. Passou um pouquinho e volta, não tem problema. 68, está aqui 626. E é isso mesmo que deu o resultado do exercício? Então 68 deu 626. Né? Se eu olhar lá, ele está anotado aqui, o A68 deu 626, facilmente comprovado. Vamos fazer para os outros também? Me acompanha, vamos lá. Agora vamos para o segundo exercício. Lembra que dizia que era uma PA? Ele dava o 10º termo e o 23º. Nós calculamos, descobrimos a razão e o 40º, o A40, descobrimos que dá 67. Vamos ver se é isso mesmo? Então, numa PA, o 10º termo, poderia fazer em qualquer lugar, mas já que tem a coluna A aqui, ó, fica mais bonitinho assim. A10 está aqui. O A10, então, 10º termo, vale 187.
não foi dado, mas a gente fez um cálculo, tá aí, né? Se você quiser voltar. A razão nós descobrimos que é negativa. Beleza, pode ser razão, pode inclusive ser zero, ok? Pode ser fração, que dá número quebrado. Então como é que faz mesmo? Lembra? Igual a 10. Olha lá, ó, tá vendo que ele fica azulzinho aqui, fica colorido em azul. Então a 10 menos 4. A razão 4 negativo, ele vai tirando 4 sempre. Terminou? Dá um Enter e boa. 187 menos 4, 183. Se tudo correr bem, se nós acertamos, mesmo se a razão é realmente 4 negativo, por isso que o Excel é bom para você confirmar, né, e enxergar melhor o que você está fazendo. Se está certo, o 23º termo vai valer 135. Esse é o A10. Fizemos agora o 11º, o A11. Vamos até o A23. Está aqui. Deu 135 mesmo. Olha lá que bonitinho. 23º vale 135. Então vai rolando a tela aqui no botãozinho do mouse mesmo. 135. Eu vou só copiar. Veja só aqui no quadradinho à direita e embaixo. Vou copiar até o 40º, até o A40, passou um pouquinho, o A40 deu 67. Qual era a resposta mesmo? O A40 é igual a 67. Acertamos, veja que bonitinho, o Excel mostra direitinho. Continuando um pouco mais, se a gente quiser fazer, vai sair negativo. Em outras aulas aí eu vou trazer, vai até os negativos, isso pode acontecer tranquilamente, ok? Então, facinho, vamos em frente, tem mais um para a gente ver. Me acompanha, vamos lá. Então vamos agora visualizar o último exercício que nós fizemos hoje, perguntando quantos são os múltiplos de 4 entre 101 e 3.470. Lembra que o primeiro múltiplo de 4 nesse meio aqui é o 104 e o último, 470 não é, né? 3.468. Então, primeiro e último termo, chamado AN, da nossa progressão aritmética. A razão é 4, porque são múltiplos de 4, e a resposta deu 842. Vamos ver? Então, o primeiro é o 104. É só escrever 104 aqui, dá um Enter, e aí igual quem mesmo? A1, o primeirão aí, o primeiro termo da PA, a gente sempre fala A1, A2 e por aí vai. Mais a razão que é 4, positivo, deixa assim mesmo. Então dá um Enter, isso foi para o 108, outro múltiplo de 4, e vamos em frente. Então copiando aqui automaticamente, lembra, se eu copio, ó, A5, ele já sabe que é assim, ele pega sempre o de cima, ele segue o padrão, A5 e o 4 ele não muda, a não ser que você peça para ele mudar. Então tá, então o A6 seria 124 e ele está me dizendo que são 842, afinal vai chegar no 3.468. Então vamos ver? Vou copiar até o 800, é só baixar o mouse, ele começa a correr mais aqui, quanto mais você baixa, mais ele corre. Opa, 400, agora esqueci, era 800 e pouco, se não me engano, vamos ver. A gente tinha que chegar no 3.000 e qualquer coisa que eu já esqueci, vamos ver. Quanto é, basta ir na rodalinha, ou então aperta o END do seu teclado, se tiver no computador, e flechinha para cima, o END não fica segurando não. Então, 3.468, e o N está aqui 842, né? Então vai chegar no A 842. Vou apertar o END, flechinha para baixo, ele vai rapidinho lá, ó. 2.700, não, a gente quer chegar no 3.000 e tanto, né? Então 800, está no 700 e 700 e 790, 800, vamos ver, 845, olha lá, 842 está aqui. 3.468 é o último múltiplo de 4 aqui, abaixo, o próximo já é 3.472, passou do 470, na verdade. Então tá aqui, ó, bem na linha 842, então a posição A842, ou seja, nossa PA, esses aqui não nos interessam, a gente pode marcar todos aqui, ó, marquei aqui no meio, aperto Delete e pronto, apaguei. Então tá aqui, ó, 3.468 é o máximo que a gente queria, o maior múltiplo de 4, que é o termo 842 da nossa PA, conforme foi pedido. Veja como é fácil e é legal você usar o Excel para estudar melhor as PA. Tem outros exercícios tal, que a gente vai fazer em outros vídeos, são um pouco mais complicados. Tem a PA, a PG, progressão geométrica. Eu recomendo que você use o Excel para enxergar melhor e aprender melhor. É o que eu espero que aconteça, ok? Tomara que eu mereça o joinha, sua inscrição e que você apareça para mais vídeos aí. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo. Bons estudos!